Bom dia, bom dia, bom dia, boa madrugada a todos que estão iniciando essa manhã conosco. Sejam bem-vindos em nome de Jesus a mais um momento de devocional Manhã com Deus, um período em que Deus nos dá a oportunidade de nos reunirmos a Ele para conversarmos, para sermos direcionados para aquilo que Deus tem para nossa manhã. E eu quero convidar você hoje... Nessa manhã, irmãos, aqui o tempo mudou tanto, tava um calor, agora começou a fazer bastante tempo de chuva, mas Deus, ele é tão maravilhoso que ele tem cuidado, né? Eu quero convidar você a estar conosco neste momento, fazendo a oração na madrugada, para agradecer a Deus por esta oportunidade e também para iniciar o nosso dia. Vamos comigo, para a glória de Deus? Senhor, queremos neste momento, Pai, agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Lhe agradecemos, Pai, pelo hoje e pelas oportunidades que virão. Lhe agradeço, Senhor, por cada novo seguidor que está aqui com a gente, pelas vidas que vão passar por essa live, pelas oportunidades que teremos de falar a sua palavra e direcioná-las pela tua graça. Senhor, neste momento nos colocamos diante de ti e lhe agradecemos por todo o avanço que teremos nessa semana. Obrigada, Senhor, pela tua obra, obrigada pelas realizações que nós viveremos, porque nada é possível sem a tua presença. Então nós lhe pedimos, Pai, que essa semana seja uma semana em que a sua presença esteja conosco, aonde nós possamos ver a mão do Senhor agindo sobre nós. Bem-vinda, bom dia! E que a glória do Senhor esteja cuidando, guardando e nos fortalecendo. Que seja uma semana de forças renovadas e que a graça do Senhor, a palavra do Senhor continue nos auxiliando neste caminho. E que nós possamos ver as realizações dos milagres do Senhor. Nós entregamos a nossa semana nas tuas mãos e que ela seja uma semana abençoada, bem-sucedida para a tua honra e para a tua glória. Que o Senhor cuide, Pai, de todos os pequenos e grandes passos que vamos ter. E que através do devocional de hoje o Senhor nos direcione para vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, vai guardando cada seguidor dessa comunidade com teu sangue. Livra, Senhor, cada vida que passar por essa live com o teu sangue, livra de todo mal, repreende, Pai, a inveja, a opressão, os ataques espirituais e que haja, Senhor, luz aonde quer que eles vão, que toda obra de confusão caia por terra e a tua paz reine, que a abundância reine aonde havia escassez. E nós, Senhor Deus, meu Pai, nessa manhã nos juntamos e lhe agradecemos pelas obras que vamos avançar essa semana, porque, Senhor, eu creio que o Senhor tem nos usado como instrumento, nos levantado para uma obra extraordinária. Que o Senhor tem permitido nós semearmos a palavra nestas manhãs e vidas têm sido transformadas. Tudo que somos, tudo que temos, tudo pertence a Ti, Pai. Que esta obra cresça e que o nosso coração ele venha a ser fortalecido em Ti em todo o tempo. Que nós venhamos consagrar novamente tudo a Ti. Nossas vozes, nossas mãos, nossos sonhos, nossos dons, nossos talentos, nossos tempos. Que tudo seja para a tua honra e glória, Pai. Continue nos sustentando, continue abrindo os nossos caminhos, continue nos guiando até onde o teu propósito nos leva e que nós possamos ir cada vez além com o Senhor. Cada vez mais longe para caminhos que ainda não imaginamos viver, mas que já foram sonhados pelo teu coração. Que nós possamos viver o extraordinário contigo. Em nome de Jesus, Pai. Que a tua obra continue crescendo em nós. Que o teu reino avance. E que cada um de nós seja alcançado pela tua presença. Nesta semana, nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Antes de nós iniciarmos o nosso dia, orar um Pai Nosso. Falar para Deus, Senhor, nós entregamos nosso dia a Ti, é de extrema importância, irmãos. E eu quero muito convidar vocês nessa manhã a fazer o devocional conosco, que vamos falar sobre uma vida vitoriosa, a intimidade com Deus que gera frutos, que tem poder. Vamos ver o que Deus tem para nossa manhã de hoje? Que a palavra de hoje ela venha a ser um direcionamento para você, mas que essa palavra também venha a ser a resposta da sua oração. Que Deus ele fale contigo através desse devocional na manhã. E que você possa sair dessa live ou desse vídeo, dependendo da hora que você for estar vendo esse vídeo,
edificado pela glória dele. Scarlett, é um prazer ter você aqui conosco. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Todos os irmãos que estão chegando, sejam bem-vindos. Que essa live de devocional, ela venha falar muito contigo. E no final dela vamos fazer outra oração agradecendo a Deus. Amém? O versículo tema é Jeremias 1, do versículo 1 ao versículo... Jeremias 1, do versículo 4 ao versículo 5. Esse é a base do nosso devocional. Amém? Tema do devocional: vida vitoriosa, a intimidade que gera frutos. E diz assim, Jeremias 1, versículo 4 e 5. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. E antes de você nascer, eu o separei. E eu o designei profeta entre as nações. Uma vida vitoriosa começa antes daquilo que nós podemos chamar de tempo. Antes mesmo de você respirar, antes mesmo de você ser gerado, antes mesmo do seu primeiro batimento, Deus já havia pensado com todo carinho e amor em você. A vitória, ela não nasceu no acaso. Ela não nasceu depois de 9 meses. Ela nasceu antes mesmo do propósito da sua vida ser gerado. Isso significa que a sua história, ela não começou aonde muitos falam que foi uma surpresa, na dor do parto. Ela começou no coração de Deus. A sua vida, ela é uma vida de vitória. Porque antes mesmo de você nascer, antes de você chegar ao ventre, Deus já tinha uma história escrita para tua vida. E um decreto já foi estabelecido ali, mesmo antes de ser gerado no ventre. Isso não é lindo? A intimidade com Deus é o segredo de toda vida vitoriosa. Então, o primeiro passo é entender que mesmo antes de sermos gerados, já havia uma vitória decretada para nós. Somos vitoriosos porque nascemos antes da barriga, no coração de Deus. Então, o segundo ponto é: a intimidade com Deus é o segredo de toda a vida vitoriosa. A verdadeira vitória não está na conquista, mas em permanecer em Deus em todo o tempo. Não existe vida espiritual saudável sem intimidade com Deus. E não existe grande avanço para o extraordinário quando Deus não está na frente. Porque você pode até chegar lá, mas nunca terá tanto sentido e tanto sabor e será tão incrível quanto estar com Deus. Porque uma vida com Deus, ela não tem apenas sabor, mas ela tem sentido. Ela tem cuidado. Ela tem propósito. E intimidade não se constrói no barulho, mas na constância com Deus. Lá em Tiago 4,8 diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Deus, Ele nos revela a Ele em todos os momentos em que nós decidimos nos aproximar dEle. Para viver uma vida vitoriosa e viver os sonhos que Deus sonhou para você antes mesmo de você ser gerado, o que Ele pede de mim, o que Ele pede de você são coisas bem simples. É uma vida com Ele. Criar uma vida com Deus, irmãos, não é algo difícil. Não é uma religião. O que Ele pede de você é um coração disposto, é oração, é a leitura da palavra. Afinal, a Bíblia é a boca de Deus. É um instrumento que Deus deixou para instruir, ajudar,
direcionar, posicionar, gerar princípios, te auxiliar na sua caminhada cristã. Então Deus te deu um instrumento que é a Bíblia, que é uma palavra que edifica, instrui, corrige e liberta. Nós seguimos a religião como doutrina para os nossos passos, com os nossos princípios. Mas não se apegue demais à religião ao ponto de você ter total doutrina e esquecer a Deus. Porque a religião também destrói vidas. A palavra de Deus, ela fala conosco todos os dias. E quando nós falamos sobre religião, nós falamos que a religião, ela serve como um alicerce para que nós venhamos continuar mantendo a nossa prática referente àquilo que nós seguimos. Seja o evangelho, seja o cristianismo. A leitura da palavra nos diz que a palavra de Deus, ela nos instrui como se Deus estivesse falando conosco todos os dias. A palavra de Deus não é um ritual, é um encontro. Quando você pega a Bíblia para poder falar com Deus, a sua alma está sendo alimentada através da palavra, fortalecida através da palavra, direcionada através da palavra. Ela está sendo reerguida através da palavra. E naquele momento em que você começa a ler a Bíblia, é o encontro que você tem com Deus. Então Deus está ali contigo enquanto você lê a Bíblia, enquanto você ora. Ele está ali, lado a lado contigo. Ele ama quando você pergunta as coisas para ele, quando você ora, quando você conversa. E cada versículo que você vai lendo na Bíblia vai te fortalecendo, vai alinhando o seu coração e renovando a sua mente. Lá em Salmos 119:5 fala que a palavra do Senhor é luz para os nossos pés. A palavra do Senhor é a luz para o nosso caminho. Uma vida vitoriosa é uma vida que você tem a palavra como um instrumento que te guia para a verdade. A palavra, ela te guia. E aí você não vive mais pelas circunstâncias, você vive pela verdade. Você vive pelo direcionamento que Deus vai lhe dando. Às vezes a gente espera que o profeta nos responda aquilo que Deus quer nos falar no secreto. E através da palavra dele, ele te fala. Quantas vezes eu tive medo sobre o meu futuro e eu conversei com Deus e falei uma vez: Senhor, através da sua palavra, fala comigo. Eu quero ir para a igreja para ter a confirmação, mas eu quero que o Senhor me fale comigo em casa. E Deus me deu o versículo de Jeremias 29:11, aonde ele falava que o plano que ele tem para o meu futuro e para o teu futuro não são planos de nos causar danos, mas são planos de dar vida e vida com abundância, um futuro próspero e bom. E eu falava para Deus: então eu entrego toda a minha vida nas tuas mãos e o meu futuro também. Eu quero só que o Senhor descanse o meu coração para que a ansiedade não venha mais dominar, porque eu estava passando por momentos de crise de ansiedade muito grande. E eu falei para Deus: Senhor, a minha realidade hoje é uma realidade que meu futuro vai ser de sofrimento e angústia, mas o Senhor tem algum plano para o meu futuro? O Senhor fala. Eu nem sabia, irmãos, que existia esse versículo. Deus confirmou na Bíblia e no culto Deus falou sobre esse versículo também. Porque Deus, ele fala e ele confirma. Se você tem alguma dúvida: Senhor, esse propósito, ele é seu, esse projeto, ele é seu, o Senhor vai me confirmar 3 vezes sobre esse projeto. E vai para a igreja. Escuta a palavra inicial, escuta o que vai falar nas orações, escuta os testemunhos, escuta os louvores que vão ser cantados. Todos Deus vai falar com você. E se precisar, ele ainda usa profeta. Porque Deus, irmãos, ele fala e ele confirma. O 4º ponto é a oração. A oração nos fala que falar com Deus nos faz gerar confiança nele. Paz do Senhor, irmão Magno, bem-vindo. Paz do Senhor, irmãos. Irmãos Divanei, paz do Senhor, bem-vindo. A Jenny, paz do Senhor, Dudu. A Elsa, Scarlett. Sejam todos bem-vindos, irmãos, em nome de Jesus. Orar não é repetir frases bonitas. Nós precisamos entender isso. Porque às vezes a gente acha que ficar falando grandioso, majestoso, inigualável, extraordinário é uma oração.
É muito bom adorar ao Senhor quando isso que sai do coração é real e não quando é um personagem. Porque muitas das vezes, paz Eliane, porque muitas das vezes a gente vê os irmãos orando e a gente quer repetir igual o irmão tá orando. Só que Deus, ele não quer que eu e você sejamos um personagem na presença dele. Deus sabe exatamente quem o Magno é, quem o Dudu é, quem a Scarlett é, quem a Eliane é, quem a Nicole é. Deus, ele sabe quem nós somos. E ele não quer um personagem na presença dele. Ele quer realmente nós. É muito bom ele escutar: Senhor, o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso. Mas vindo do nosso coração. E não de repetições baratas, de imitações. Deus, ele quer que você abra o seu coração para ele. A oração mais poderosa do mundo é a oração sincera, irmãos, não tem outra. Eu posso te passar um roteiro de orações para fortalecimento na sua vida, mas se você não fizer com sinceridade, ela não terá tanta intensidade e poder como ela deveria ter. A oração, ela é uma arma e também algo que te dá cura, alívio, direcionamento e fortalecimento. E a oração te ajuda a vencer batalhas. Essa madrugada, eu literalmente estou sem dormir. Porque ontem eu me deitei para descansar às 11 horas. Eu fiz oração com meu esposo até 11 horas, depois que eu saí da live. Porque eu saio da live de oração, irmãos, eu vou para outra oração. Eu saio da live de oração com vocês e vou para oração junto com meu esposo. E nós oramos até 11 horas. E eu deitei na cama e o meu coração queimava e falava: continue a oração. E eu continuei orando. Quando eu fui olhar no relógio, já era meia-noite, eu não tinha dormido ainda. E eu não estava com um pingo de sono. E eu falei pra Deus: agora eu vou tentar dormir. Fiquei virando de um lado pro outro na cama. E a vontade de dormir não vinha. Quando eu olhei no relógio, era 1h da manhã e eu não tinha conseguido dormir ainda. Eu me levantei e falei pra Deus: uma coisa eu aprendi com o Senhor na minha caminhada. É que quando a insônia vem, é porque o Senhor tá me convidando a orar. Então, eu tô aqui. O que é pra mim orar? Porque eu orei das 10 horas até agora, pai. Tô orando. Continuei orando. Das 10 horas que eu fiz live com vocês. Depois eu fui pra oração com meu esposo. Depois eu fiz a oração sozinha. Era 1h da manhã, não tinha conseguido dormir. Então eu fiquei orando. Falei pra Deus: o que é pra mim orar? E Deus olhou pra mim e falou assim: ore pelos... Você orou por tudo, agora eu quero que você vai orar pelos teus projetos. Mas eu quero que você ore com intensidade. Agradecendo, profetizando, repreendendo. Vai ser uma oração de guerra nessa madrugada. E eu orei nessa madrugada. Da 1 da manhã, depois de eu ter orado, até meia-noite, depois de eu ter ficado tentando dormir. Da meia-noite até 1h. E ali eu continuei orando até pegar no sono, mas eu não conseguia dormir. Então eu orei a madrugada. 00:40, finalizei a minha oração, onde eu estava andando pela casa, orando, repreendendo, ungindo a casa, falando com Deus, profetizando sobre a vida dos meus filhos, fiz uma oração de quarto de guerra. E a palavra veio ao meu coração aqui, ó, Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. Quando te der insônia, quando você despertar de madrugada, não veja como: nossa, não consigo dormir. Veja como uma oportunidade que Deus está te dando de orar. Porque toda vitória espiritual, ela nasce, irmãos, quando nós estamos de joelhos dobrados em oração. Você pode estar orando de pé, deitado, sentado. A vitória vem. Se Deus te despertou na madrugada, é que Ele está te convidando a orar por aquilo que era impossível para você. Porque é na madrugada que Deus se revela. E é na madrugada que nós temos as nossas batalhas, irmãos. Nós vencemos as nossas batalhas em oração. Juliana, quer dizer que a oração da madrugada ela é mais poderosa do que as dos outros horários? Não. Mas é uma oração que você não tem distração. Na madrugada eu tô orando, meus filhos estão dormindo. Então não tenho distração. Eu vou orar, eu vou repreender, eu vou profetizar, eu vou glorificar, eu vou jejuar, eu vou ver o céu se mover na minha vida na madrugada. Porque enquanto muitos dormem, eu tô entregando o meu sono para poder me conectar com Ele. E essa madrugada eu orei, irmãos. Acabei até acordando meu esposo, porque
eu orei em voz alta, profetizei, repreendi. E foi uma oração tão intensa que eu sentia o céu se movendo dentro do meu quarto. Eu sentia assim uma alegria vindo, mas uma glória resplandecendo. Foi algo tão extraordinário, irmãos. E eu falei para Deus, o quanto é bom poder orar e saber que o Senhor tá ali comigo. Quando você acordar de madrugada, o tema da nossa mensagem hoje é uma vida vitoriosa. Quando você acordar de madrugada, a instrução é: não acorde e fique no celular esperando o sono voltar. Levanta, pega a tua Bíblia, abre no Salmo 91 e fala: Deus, se o Senhor me despertou é porque o Senhor tem uma vitória para me entregar. E nessa madrugada a vitória eu conquisto. Lê a palavra. Pega o teu sonho mais impossível e profetiza sobre ele. Pega o seu sonho mais impossível e agradece a vitória que está vindo sobre ele. Pega o seu sonho mais impossível e glorifica a Deus pela conquista que você não viu ainda, mas que você sabe que foi na madrugada que Deus te entregou. Porque na madrugada Deus muda vidas. Toda a vitória espiritual nasce em meio a orações. Quando a palavra é oração, elas se encontram, a vida floresce. Ler a Bíblia sem orar pode virar só informação que você está conquistando. Orar sem a palavra vira emoção. A palavra do Senhor, ela te dá discernimento. Quando você junta esses dois combos, quando a oração e a palavra caminham juntos sobre a minha vida e sobre a tua vida, a transformação gera. E lá em João 15:4 diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em você. Palavra e oração fazem você permanecer em um caminho de vitória. Assim como você ora para conquistar e você tem a ação de conquistar. Se Deus te despertou de madrugada, por mais que você orou durante o dia, você vai ter a ação de se levantar e profetizar sobre o teu sonho. Porque na madrugada Deus te levanta para conquistar. A vida, ela não é ausência de lutas, é presença de Deus. Uma vida de vitória não é uma vida sem batalhas, é uma vida que se confia em Deus. Mas como você vai confiar em Deus se no meio do vale do osso seco você se entrega à dor que há no vale? Como você vai confiar em Deus se você não o conhece? Você está no deserto e você vê um bando de pessoas vindo na sua frente e falando para você: me dá um pouco da sua água, que nós vamos te levar para uma terra prometida. Você entregaria a sua água para pessoas que você não conhece, sem saber se realmente elas iriam tomar sua água e elas iam realmente te levar para a terra prometida, como elas dizem? Não, você não faria isso. Sabe por quê? Porque se chegasse alguém no seu carro, enquanto você estivesse ali no farol, e pedisse pra você R$1.000, se você tivesse R$1.000 na sua conta, e falasse pra você: me empresta, amanhã pode voltar que eu vou te devolver, será que você emprestaria? Não, você não emprestaria, porque você não conhece aquela pessoa. E se só tivesse R$1.000 na sua conta, você emprestaria pra quem você conhece, mas não pra um desconhecido, porque você não saberia se ele realmente cumpriria com a palavra. A mesma coisa é com Deus. Como nós queremos viver o novo de Deus, nós não conhecemos ele, só ouvimos falar. Para confiar em alguém, eu preciso conhecê-lo. E Deus, ele te convida hoje a orar, a ler a palavra e assim conhecer a ele. Não de ouvir falar, mas tendo experiências com ele. Eu posso te garantir que com experiências com Deus, tudo vai mudar na sua vida. Porque o vale de ossos secos, ele não vai ser mais o vale do impossível. Porque assim como Ezequiel, você vai olhar para o vale e Deus vai falar para você: pode, Scarlett, esse osso reviver? Pode esse milagre acontecer, Raquel? Eliane, Nicole, Bia? Olhando para o seu cenário, será que algo pode mudar? Deus te pergunta nessa manhã. Ana, Mauro, Gra, Silvio, Neide,
Será que o seu cenário pode mudar? Olhando para o vale que você vive hoje, Walter, Pedro, Fernando, Gessiane, será que algo bom pode fluir nesse vale? Ezequiel olhou para Deus e disse: Senhor, eu não sei, mas tu sabes. Sabe por quê, Márcio? Porque ele conhecia Deus. No meio do vale, ele conhecia o Deus que ele servia. A realidade dele era talvez o impossível, mas conhecendo o Deus que ele servia, ele olhou para o vale e disse: Senhor, tu sabes, porque com a minha força eu não consigo, mas esse vale pode reviver? O Senhor sabe. Porque se ele quiser, a sua vida muda em menos de 24 horas. E o que era impossível acontece só para ele provar para o mundo que ele é Deus. Era impossível que alguém ressuscitasse e desse salvação à humanidade. Na sexta-feira, ele faleceu, mas no domingo ele ressuscitou para mostrar para mim e para você que Deus, ele é um Deus do impossível. O vale era de morte, mas Deus ressuscitou um exército e os colocou de pé, dando sopro de vida, de forma perfeita e completa, para mostrar para mim e para você que ele era Deus. O povo estava no meio de uma grande perseguição, se viu ali, de frente com o mar, e falou: aqui é o nosso fim. Mas Deus fez o mar se abrir, o povo de Israel atravessar e a vitória chegar sobre aquele povo, para mostrar para aquele povo que ele era Deus. A vitória não significa ausência de lutas, mas presença de Deus. A vida vitoriosa, ela não vem de uma vida sem batalhas, mas de confianças em Deus. Deus, ele não te chama para viver uma vida sem batalhas, porque isso é mentira. Se alguém pregar para você que uma vida com Deus é uma vida sem batalha, eu vou dizer para a pessoa na sua frente que é mentira. Porque na própria palavra do Senhor fala que no mundo nós teríamos aflições. Jesus passou por uma vida de batalhas. Ele nunca disse que nós não teríamos uma vida sem batalhas. Mas ele disse que nós teríamos uma vida que nós teríamos uma vida com ele e que nós venceríamos o mundo porque ele venceu. Irmãos, o nosso irmão André Amaral, ele tá pedindo ajuda com uma cesta básica. Se alguém puder e tiver condições nessa manhã e puder estender as mãos para ele, chama ele no privado. Às vezes, irmãos, a gente tem R$2 na conta. E de 2 em 2, nós conseguimos comprar uma cesta básica pro nosso irmão. Então, se alguém puder, chama o irmão André no privado. Perdão, irmãos, tô com soluço. Se alguém puder, chama o irmão André no privado. Irmão André, se você puder, digita aqui o seu... Eu não posso falar a palavra porque senão pode cortar o meu vídeo. Mas digita. A gente deixa salvo aqui. Eu vou tirar print, qualquer coisa eu deixo até na descrição da nossa live. Porque os irmãos que forem entrando para assistir a live depois e puderem estender a mão por mão, eu vou deixar embaixo o seu número, tá bom? Pode escrever aqui se você conseguir. Escreve espaçado o DDD que pede e os números com espaço. Porque aí coloca tipo 9, ponto, número, ponto, tal, número, ponto, porque senão eu acho que não sobe. Aí os irmãos que puderem, que estão aqui na live, copia. E os irmãos que puderem abençoar, irmão. A caridade também faz parte da obra. Ajude o nosso irmão. Às vezes a gente fala assim: eu não vou dar o pix pra igreja, então não vou ajudar a igreja com o meu dízimo não, que o pastor vai roubar. Vai dar a cabeça de cada um, né? Porque o dízimo não é pra isso. É pra ajudar pessoas que precisam. Nosso irmão está precisando. Se alguém puder estender a mão e ajudá-lo com alguma quantia, assim nós conseguimos comprar a cesta básica para ele. Amém? Eu acredito que ele vai colocar o número aqui, mas os irmãos que puderem, qualquer coisa, chama no privado. Glória a Deus. Continuando, lá em Romanos 8:37 diz assim:
Em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele lhe prometeu que você seria mais do que vencedor. Ele não prometeu que você teria uma vida confortável, luxuosa e que não passaria por momentos de lutas e aflições. Ele lhe prometeu que você seria, no meio dessas situações, vencedor. Então, no meio da luta que você está vivendo, Deus te fará vencedor. Por quê? Porque Ele é Deus. Juliana, eu posso confiar? Pode, porque Ele é Deus. Se nessa manhã Ele olha pra mim, pra você e fala: ei, não precisa temer, porque no meio dessa situação eu te farei vencedor, confia. Quem anda com Deus pode até chorar. Pode ter até momentos que você fica assim: nossa, o que será do meu amanhã? Mas você vai ter uma certeza no seu coração que o decreto é vitória. Porque quem anda com Deus até chora, mas nunca vive derrota. Você pode ter momentos de frustração, mas falar que você é um derrotado, não. Porque com Deus, a palavra, não tô falando que a Juliana tá falando. A Bíblia fala, em Romanos 8:37. Em todas estas coisas, difíceis, complicadas, no vale, você é mais do que vencedor. Você foi chamado para viver uma vida de vitórias. Não aceite viver abaixo do que Deus planejou sobre a tua vida. Eu quero que você escreva aqui nos comentários. A palavra, irmão, ela tem poder. Então você vai usar a palavra hoje. Enquanto você escreve, você já vai estar decretando. A sua mente trabalha por meio daquilo que você decreta. Então você vai colocar aqui nos comentários: eu fui chamado para viver uma vida vitoriosa. Você pode escrever nos comentários? Eu vou printar. E depois eu vou postar no Instagram. Escreve aqui nos comentários: eu fui chamado para viver uma vida mais do que vitoriosa. Eu também vou escrever: eu fui chamada para viver uma vida mais que vitoriosa. Você pode decretar isso nessa manhã sobre a tua vida? Eu fui chamado. Irmãos, a palavra do Senhor fala que a nossa palavra tem poder. Aquilo que você decreta para a tua vida tem o poder de mudar a tua vida por completo. Quando eu comecei a olhar para o meu cenário e profetizar sobre ele, que eu não passaria mais fome, que eu veria a mão de Deus sobre a minha vida, que Deus iria prover, eu consegui ver, irmãos, eu não tô falando outra pessoa, tô falando eu. Eu vi a mão do Senhor sendo estendida sobre a minha vida. Então, se você puder, declare isso. Nosso irmão colocou, a Nilza colocou aqui, ó, eu coloquei, a Scarlett declarou. Declare: eu fui chamada para viver uma vida mais do que vitoriosa. Você está declarando isso para os céus e para a terra. Aquilo que é ligado nos céus e na terra, irmãos, tem um grande poder. Nessa manhã, ainda nós estamos na madrugada. Nós estamos tendo uma madrugada com Deus nessa manhã, aonde você, eu não sei se você está indo trabalhar nesse momento, se você parou um pouquinho do seu dia para estar orando, se você está em outro país, mas nessa manhã, você parou. Eu não sei se você vai estar assistindo essa live, que vai estar gravada à tarde, à noite. Não sei qual hora você vai estar assistindo essa live, mas quando você declara que você foi chamado para viver uma vida mais do que vitoriosa, você está declarando para o mundo: eu sei em quem é o teu crido, e o meu Deus me prometeu. A vitória é minha. Você declara pro inferno: a vitória é minha. Ei, ei, ei. A vitória é minha. Onde a Scarlett mora já é 9h25 da manhã. Aqui em São Paulo, eu moro em São Paulo, Brasil, São Paulo, é 5h26 da manhã. 5h26 da manhã. A diferença de horário, né, irmãos, dos países, é muito legal. Eu já tô terminando, viu, irmãos? Já vou orar por vocês. A intimidade com Deus revela identidade, propósito e autoridade. A palavra do Senhor fala que para que eu e você venhamos viver uma vida sendo vencedores,
e alcançar o extraordinário das realizações que nós colocamos na mão do Senhor, no altar do Senhor, porque você colocou hoje no altar do Senhor que você é vitorioso. Pode vir o que vier na sua vida, você é vitorioso. Você vai viver a conquista. Mateus 6,33 fala que para sermos vitoriosos, precisamos buscar primeiro o reino de Deus. Busque primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vão sendo nos acrescentadas. A vitória vai ser acrescentada. A mudança de vida é acrescentada. As portas abertas é acrescentada. Você está precisando de uma ajuda e Deus manda a solução, porque isso vai sendo acrescentado. Deus vai colocando. Você vai falando assim, Senhor, eu preciso de ajuda. E Deus vai colocando ali a solução sobre a tua vida. Tudo começa, irmãos, com a busca. Não tem como mudar. Você quer viver o extraordinário? Você quer romper em fé? Você quer ver Deus trabalhando na sua vida de uma forma linda? Em primeiro lugar, comece a buscar. Tudo começa na intimidade com Deus. Tudo começa numa vida de oração, de jejum, de leitura da palavra. Tudo floresce numa vida com Deus quando nós temos obediência. A frase que eu deixo para a tua vida antes de finalizar essa live, uma frase para encerrar essa live é: uma vida vitoriosa não é sobre ter tudo, é sobre viver o tudo. O que Deus sonhou, agradecendo, mesmo antes de você nascer. Porque, irmãos, antes mesmo de você nascer, Deus já profetizou sobre a tua vida. Então, Senhor, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para minha vida antes mesmo de eu nascer. Aquilo que o Senhor sonhou antes de me gerar, eu quero poder viver. Você quer poder viver? Eu sou grata, Pai, porque eu sei que o Senhor me criou para uma grande obra. Antes de eu nascer, essa obra já tinha sido ali, ó, toda gerada. E eu vou viver os planos que Deus tinha para minha vida antes mesmo de eu nascer. E serão lindos, perfeitos e extraordinários como tudo que o Senhor faz. Glória a Deus. Eu vou encerrar essa live orando. E hoje eu deixo esses tópicos para tua vida. Não esqueça, primeiro tópico, que você é vitorioso, porque antes de você nascer já tinha um plano determinado para a tua vida, e um decreto era de vitória. O segundo ponto é: crie intimidade com Deus, porque esse é o segredo para uma vida vitoriosa. O terceiro ponto é: a palavra de Deus, ela é importante para que você venha ter confiança nele. Então leia pelo menos um versículo por dia, todos os dias, e crie uma vida com Deus, porque uma vida vitoriosa é guiada pela palavra. A oração, ela gera confiança. A vitória vem quando você está de joelhos dobrados. Esse é o quarto ponto. O quinto ponto da mensagem de hoje, do nosso devocional é: quer viver uma vida extraordinária? Tenha um combo na sua vida. Que combo é esse mágico que muda histórias? Oração e palavra. Quer mais um tópico? Coloca jejum. Esse é um combo perfeito. Sexto tópico: a vitória não é ausência de luta. Você vai passar por lutas, você vai passar por momentos difíceis, mas Deus tá contigo. Eu não tô aqui pra pregar uma mentira pra tua vida, falar que a vida com Deus é uma vida mágica, aonde você aceita Jesus hoje, tudo muda na tua vida e você vai viver só alegria, 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 alegria. Vamos ter momentos de alegria. Vamos ver Deus em todo o processo. E para a glória dele nós vamos continuar e vamos alcançar o extraordinário. Porque nós estamos com ele. E uma vida com ele é uma vida maravilhosa. Mas também haverá momentos difíceis. Haverá momentos que a gente vai chorar. Mas quem anda com Deus pode até chorar, mas nunca é derrotado. Esse é o sexto ponto. O sétimo ponto é: tudo começa. Você vai viver uma vida vitoriosa, mas tudo começa quando você entender que os seis tópicos são importantes para viver o extraordinário. Tudo começa buscando, tudo começa tendo intimidade com Deus, tudo começa florescendo na obediência. Amém? Esse ano de 2026 vai ser um ano diferente para você. Desde que você entenda que a sua vida com Deus, ela precisa ser a sua prioridade. Eu não tô falando de você... Juliana, você tá falando que eu tenho que ser evangélica porque você é evangélica? Não. Eu não tô falando de religião. Eu tô falando de você ter uma vida com Deus. Porque uma vida com Deus vai muito além de religiosidade. Eu sou evangélica. E talvez você seja católico. Ou de outra religião.
E o que Deus está pedindo para nós não é uma religiosidade, irmãos. Porque até a religião sabota e manipula. Nós seguimos uma religião pelos princípios que nós acreditamos nela. Mas o que Deus pede de nós é uma vida com Ele. Comunhão. Porque tem muita gente dentro da igreja, irmãos, que tem uma vida de comunhão com a igreja, mas não tem com Deus. E o que Deus está pedindo para mim e para você é comunhão com Ele. É uma vida de oração, de leitura da palavra e uma vida de jejum também, uma vida de busca com Ele. O jejum te fortalece e te ajuda a vencer coisas que para você era impossível de vencer. Então, busque ao Senhor e se prepara, porque aquele que busca encontra. E o extraordinário é consequência do buscar. Vamos orar? Senhor, eu quero lhe agradecer nessa manhã pela oportunidade de estar aqui com os meus irmãos nesse devocional lindo que o Senhor nos deu. Senhor, que devocional maravilhoso! Hoje nós aprendemos sobre confiar em Deus e sobre os 7 tópicos que vão nos ajudar. Fomos orientados para uma vida de vitória. Nessa manhã nós entregamos a nossa vida a Ti e lhe pedimos, Pai, nos ajuda a viver o extraordinário que o Senhor gerou para nós antes mesmo de nós nascermos. Porque havia uma promessa ali. Fortalece-nos, Senhor, para que possamos permanecer firmes em Ti. Que nós não venhamos recuar no meio das lutas, mas ver o alívio do Senhor sendo manifestado em nossa vida. Que a nossa fé seja fortalecida e não abalada. Firmada na Tua palavra e viva. Fielmente, verdadeiramente, de verdade. Colocamos diante de Ti, Pai, nessa manhã os nossos medos, nossas inseguranças e nossas dúvidas. Tira de nós, Pai, todo o espírito de ansiedade, confusão e pressa. Alinha, Deus, o nosso coração ao Teu e nos faz andar em obediência, mesmo quando o caminho exige espera. Senhor, nós declaramos nessa manhã que confiamos em Ti de todo o nosso coração e que o nosso posicionamento hoje libere os céus e faça com que os recursos venham ser liberados em nós e que nós possamos viver o novo que há em Ti. Nós escolhemos ficar de pé na fé, permanecer na Tua verdade e descansar na certeza de que o Senhor está no controle de tudo. Nós recebemos hoje aquilo que nós entregamos no Teu altar. Recebe hoje, Senhor, a nossa adoração nessa manhã. Que nós venhamos ter uma semana em um mês que honre e glorifique ao Teu nome. E uma semana onde a nossa confiança em Ti cresça cada vez mais e mais. E onde nós possamos ver as Tuas mãos estendidas para nós. Guie os nossos passos, Pai, na Tua perfeita vontade. E que esse ano, 2026, seja um ano de cumprimento de propósitos. Para que todos vejam e saibam que a mão do Senhor está sobre nós. Que a mão do Senhor fez isso. E que a glória do Senhor está sobre a nossa vida. Para que nós possamos dizer: tudo o que vivemos, tudo o que conquistamos, tudo, um dia foi uma oração. E hoje é um testemunho para a honra e glória do Senhor. Eu posso sentir Deus neste lugar nessa manhã. Glória a Deus, Senhor, aleluias. Obrigada, Jesus, por estar conosco neste dia. Obrigada, Senhor, porque o nosso mês e o nosso ano já está nas Tuas mãos. Obrigado por estar conosco, Pai, em todo o tempo e por não nos abandonar no meio desse processo. Obrigado por ser o nosso sustento. Obrigada por nos ajudar a prosseguir. Obrigada, Senhor, por nos fazer a promessa e por cumprir tudo em nós. Nós viveremos a totalidade de tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. Eu profetizo em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, para todos os novos seguidores, saiba que eu vou te colocar hoje, assim que acabar a live, no nosso caderno de oração. Amém? E todos os dias desse ano de 2026 eu vou orar por você. E a sua vitória vai ser a minha. Todos os seguidores antigos eu já estou orando desde o ano passado.
Porque as vitórias dele são as minhas vitórias. Porque são testemunhos gerados à base de oração, irmãos. Porque Deus ainda responde orações. E para você que quer orar conosco, Ju, eu quero ter uma vida de oração e eu preciso ter ali alguém para me ajudar em oração. Todo dia, 10 horas, nós temos live de oração. Se você quer orar comigo, todo dia, 10 horas, aqui no TikTok, nós temos live de oração. Vem pra live. Porque é de joelhos que nós vamos vencer o inferno e levantar a bandeira de que já somos mais do que vencedores por meio daquele que nos criou. Amém? E para você que quer abençoar o nosso canal, ou você tem uma loja, quer fazer parceria com o nosso canal, deixa Deus te usar, nos chama no privado. Vai ser uma bênção receber você aqui como nosso parceiro no nosso canal. E também vai ser uma bênção ser abençoado pela tua vida. Deus abençoe, irmãos, todos vocês. Que essa palavra edifique a sua vida e que o Senhor, Ele resplandeça a glória dele sobre ti. Que você tenha uma semana abençoada, um dia lindo, cheio de testemunhos para contar, para a glória de Deus. Amém? Amém. Te espero às 10 horas da noite hoje, hein? Para oração. Quem quiser vir na oração, vem. Porque eu sei que a tua vitória, ela é certa. Afinal, é de joelhos que nós vencemos. Deus abençoe.